a gente sabe, inclusive, que tem emergências que são fabricadas. As pessoas esperam acabar para aquilo ficar assim, de uma premência, não vou dizer uma urgência, mas uma premência, né? E aí fazerem o procedimento de dispensa emergencial, né? Mas, Rafaela, dela citou a necessidade de telhas num determinado momento, que aconteceu um evento lá, dezembro? E foram pedir só em abril, como se fosse emergencial, e aí, naturalmente, né, não dá para dizer que é uma emergência se não foi pedido no momento certo. Mas, para resolver esse problema seu, registro de preço. Se você tivesse um registro de preços vigente, você não teria esse problema. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai trazer uma ferramenta, um instrumento que pode resolver esse problema para você não ter mais esse tipo de situação lá no seu município. Tá? Bom, já falei, situações excepcionais de contratação direta, né? As modalidades de licitação. Nós temos, na Lei 8.666, com a Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, 6 modalidades licitatórias. Convite, tomada de preços, concorrência, concurso, leilão e pregão, 6. Na nova lei de licitações mudou, nós temos 5, porque sumiu, graças a Deus. Convite e tomada de preço, não tem mais, na nova lei de licitações, né? E surgiu o diálogo competitivo, que para município pequeno, que não tem assim característica muito técnica, vai ser difícil de usar. A autarquia de vocês qual é? Faz o quê? Talvez vocês utilizem o diálogo competitivo em algum momento, né? Esperar um pouco mais para ver como é que ele vai acontecer, né, na prática. A gente ainda não viu nenhum exemplo, né? Pelo menos eu não vi ainda nenhum exemplo de diálogo competitivo, mas para órgãos mais técnicos é possível que exista, né? Diálogo competitivo é aquela modalidade de licitação para a gente trazer uma solução, construir junto com os licitantes uma solução para um problema que não se tem ainda a solução, né? Então, para município assim que não é técnico, não trabalha com coisas tão técnicas, as soluções para, né, os problemas já estão todas aí presentes. Basta, às vezes, uma pesquisa um pouco mais aprofundada, né? Agora, para quem é muito técnico, assim, saneamento, fornecimento de água, é possível a gente imaginar que, em algum momento, precise do diálogo competitivo. Os tipos de licitação, né? Nós temos os tipos de licitação que é diferente de modalidade, né? Então, tipo é o critério pelo qual nós definimos o vencedor de uma licitação. Então, quais são os tipos da Lei 8.666? Está lá no artigo 45. Menor preço, técnica e preço, maior lance ou oferta, por caso de leilão, e melhor técnica, né? São os 4 tipos de licitação, os 4 critérios, né? Aí a nova lei traz como critérios de julgamento, muda o nome, né, para dizer o que realmente é, né? E aí nós temos alguns outros que, na verdade, são derivações, não são novidades. Por exemplo, o maior desconto sobre uma tabela de preços, né? O maior desconto nada mais é do que o menor preço. Quem aplica o maior desconto numa tabela obtém, né, o maior preço. E também o maior retorno econômico, né, como critério de julgamento para as concessões públicas. O julgamento da licitação, ontem já falamos bastante a respeito do julgamento de licitações, né? Que a gente julga a proposta, a gente julga a habilitação, que a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado de fazer efetivamente o julgamento, não só pegar e olhar ali o preço, saber se o preço não está... Não, é julgar a proposta, adentrar a proposta para fazer o julgamento. No momento do julgamento da habilitação, ver efetivamente as condições apresentadas, porque a gente não pode deixar na licitação quem não possa estar. A gente não pede os documentos à toa. Nós temos que ser zelosos, né, para fazer esta constatação do cumprimento das condições exigidas no edital. Ao mesmo tempo, nós não podemos ser excessivamente formalistas no julgamento dos processos administrativos todos, né? Todos os atos, né, que compõem uma licitação e uma contratação. A gente tem que ser formalista na medida da necessidade, né? Na medida, vamos dizer assim, dos princípios licitatórios. Então, o que eu quero dizer com formalismo exagerado, exacerbado? É aquele formalismo, por exemplo, tem um lugar para assinar lá a proposta, né, da licitação. Aí o cara vem assinar do lado, não assina em cima do risco. Aí você desclassifica ele porque ele deveria ter assinado em cima do risco, né? Isso aconteceu, foi levado ao judiciário, né? A empresa assinou fora do risco, o pregoeiro desclassificou a proposta, a empresa ingressou, impetrou um mandado de segurança. Foi preciso o judiciário dizer que aquilo era um erro formal,
que não tinha um erro substancial ali, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter no julgamento das licitações. Bom, para qualquer decisão que a gente tome, sempre tem um recurso cabível, um recurso administrativo, né? Então, é o direito do contraditório da ampla defesa, que é um princípio, uma garantia presente na nossa Constituição. Então, a gente precisa dar efetivo direito de defesa àqueles afetados pelas nossas decisões, né? E, por fim, a licitação ela se conclui ou com a homologação do processo, né? Ou com a revogação, ou com a anulação, né? A homologação é quando deu tudo certo, a gente vai lá, né, pede para a autoridade competente fazer essa vistoria final, geralmente ele pede auxílio do jurídico, né, antes dele homologar, o jurídico dá uma olhadinha, dá o parecer favorável, ele vai lá, homologa. Homologou, podemos fazer o contrato. Se teve algum problema daqueles insolúveis, insanáveis, né, irremediável, aí não dá para a gente homologar a licitação, a gente tem que anular a licitação. Então, se há um vício que contaminou a licitação, e aquele vício é um vício insanável, a gente tem que anular a licitação. A revogação é o seguinte: cheguei ao final da licitação, vi que aquela licitação, naquele momento, ela não tem mais sentido de ser, não tem mais interesse em contratarmos aquilo, né, por um fato que aconteceu no decorrer da própria licitação. Nós chamamos de fato superveniente, que aconteceu depois, né? Aí nós podemos, então, revogar por ausência do interesse. Não precisamos assumir, né, aquele compromisso, assinar aquele contrato, se não tem mais razão de ser da licitação. Por exemplo, a gente ia comprar as cadeiras. De repente, vem uma empresa lá, bondosa, e doa as cadeiras para o município. Estava ali no momento de homologar, recebemos as cadeiras em doação. Precisa comprar cadeira? Não precisa mais. Então, a gente vai lá, né, conforme a conveniência e a oportunidade, a gente diz que é inconveniente e é inoportuno, e revoga a licitação. A adjudicação, pessoal, nada mais é do que a gente assegurar para o vencedor da licitação que, se a gente um dia vier a assinar o contrato, será com ele. Então, a gente faz uma declaração de que aquele objeto a ser contratado está na esfera de direitos dele. Tá bom? Um resumo pocket, né, de todo o processo licitatório, do começo, passando pelo meio, até a conclusão. Tá? Muito bem.